Conforme vocês viram na capa desse vídeo, a Umbanda Omolocô, ela não é a mais africana como pintam por aí. A Umbanda Omolocô, ela é isso, ela é extremamente sincrética. E eu vim fazer esse vídeo para suprir ali uma lacuna da distorção que estão fazendo referente à Umbanda Omolocô nessa questão aí da internet, né? Pessoas pintando Tata Tancredo como aquele radical, o grande combatedor ali do embranquecimento, que não é uma verdade. Estão capturando a figura dele para validar ideias que ele certamente não concordaria. E eu fiz um post lá no Instagram e eu vou trazer ele aqui em forma de vídeo. Como não dá para eu colocar a referência aqui no vídeo, né? Que senão ia dar muito trabalho e eu não tenho muita paciência com edição. Segue as fontes. Os livros foram que eu usei: Mirongas Umbandista, do Tata Tancredo, o livro Ritual de Umbanda, do Tata Tancredo, e o Cabala Umbandista, todos do Tata Tancredo. Ou seja, é o próprio Tata Tancredo explicando o que é a Umbanda Omolocô. E recomendo que vocês leiam esses livros. Afinal, quem fala a verdade não vai temer que você leia, pesquise e veja outras fontes, ok? Então vamos lá, vamos desvendar o que é a Umbanda Omolocô aí de fato e pela voz aí do seu criador. Dito isso, pessoal, sejam todos aí bem-vindos, né, pessoal? É que esse assunto ele me exalta aí um pouquinho, né? Mas sejam todos bem-vindos. Se você quiser jogar búzios e cartas comigo, informações na descrição do vídeo. E quem quiser acessar o post, coloca lá Espiritualmente Falando Oficial no Instagram, que provavelmente vocês vão me achar. O post tá lá, ó, com a foto aqui desse grande mestre, né? E é o que eu vou usar aí de referência. E sigam o Pirro aqui, ó, que ele tá fazendo aí um excelente trabalho aí também com essa história aí, né? Vamos lá? Segundo Tata Tancredo, é comum ter um santuário católico e um santuário africano ao explicar sua visão de Umbanda, e não um relato sobre toda a Umbanda. É isso mesmo, no livro, em um dos livros aí que eu citei, ele fala que em terreiros de Umbanda Omolocô tem um altar católico que fica junto aos assentamentos africanos. Logo, não faz sentido quem diz que segue a Omolocô, quem admira ali o Tata Tancredo, ser contra ali o sincretismo, né? Não tem lógica. A Umbanda Omolocô, em termos de sincretismo, ela perde, ó, isso aqui para Umbanda universalista. Ali não sei qual que é a mais sincrética, e é o que a gente vai ver aqui nas palavras do Tata Tancredo, tá? Já citei aí as fontes. Para Tata Tancredo, Orixá é Jesus Cristo. Você vai ver essa afirmação em quase todos os livros aí de Tata Tancredo, tá? Para ele, Orixá é Jesus Cristo, que do tempo a gente não tem relatos ali sobre a infância de Jesus, mas a gente sabe que ele ficou um tempo, né, fora da Judéia, né, daquela região toda ali. E segundo Tata Tancredo, ele foi lá para África aprender ali magias, versão do Tata Tancredo. As fontes para vocês verificarem estão aí, né? Afinal, né, como é bom a gente estar do lado certo, né, e não querer
manipular e criar narrativas e falar a verdade, né? Aqui, a linha das almas é chefiada por D. Miguel Arcanjo, ou por D. Miguel, sincretizado com Arcanjo Miguel. Sim, pessoal, na Umbanda ou Molocô, que a pratica, é claro, né? Tem ali a figura, sim, do anjo da guarda, né? Um chefe, inclusive ali um chefe de linha das almas, que pode ser hoje, adaptando, né? Tanto os pretos velhos como as almas. Sim, pessoal, tem diferença da linha de preto velho da linha das almas, né? Que a Umbanda acabou misturando tudo, né? Os pretos velhos acabaram virando sinônimo de almas, porém são conceitos diferentes que qualquer dia eu trago aqui no canal, né? Me lembre aí dos comentários, dá pra gente falar em qual momento aí houve esse aglutinamento aí, tá? Então, sim, pessoal, na Umbanda Molocô, Dom Miguel é chefe da linha das almas, que seriam a linha dos pretos velhos hoje em dia. Outra questão sobre Tata Tancredo. Ele não tinha problema de citar a Bíblia para justificar ali a origem do mundo, né? Conforme vocês podem ver, ó, é o print do livro, tá? Tá aqui, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, né? Então, enfim, né? Para Tata Tancredo não tem problema você usar a Bíblia para justificar certas coisas, né? Tá percebendo aí o sincretismo, né? Com o catolicismo, como é forte? E Tata Tancredo, ele também nunca foi um sectário radical, como estão pintando, não. A Umbanda é africana e somente africana. A Umbanda é isso e acabou. Não, isso nunca foi coisa ali do Tata Tancredo. Vamos ver aqui? É que eu... Novamente aqui tá o print, né? Deixa eu... Pronto, tirar aqui a foto do amigo, né? Então tá aqui, né? As religiões e as doutrinas secretas dos iniciados. Quem são? Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Platão. E tem um nome que o Tata Tancredo colocou em destaque, letras garrafais, né? Consegue ver o último nome aí, né? Jesus Cristo, né? Bem grande, né? Por que será, né? Resolveu destacar ali Jesus Cristo, né? Ou seja, aqui vocês viram até agora uma influência fortíssima do catolicismo dentro da Umbanda Omolocô, da verdadeira Umbanda Omolocô, né? Daí, aqui, essa parte de reconhecer vários deuses é uma influência do emertismo e também da visão mais universalista, né? Então, Tata Tancredo, ele também tinha uma visão mais universal aí das coisas. Daí aqui, a Umbanda Omolocô não tem problema em mesclar astrografia e que é astrologia moderna. Então, pessoal, a astrologia é uma ciência ali extremamente antiga. A astrografia já é algo mais recente, né? Não pesquisei aí quantos anos tinha, mas a astrologia começou lá com os persas, se eu não me engano, tá? Não é minha especialidade. E assim foi, né? Astrografia, eu sei que é algo novo, né? Deve ter aí seus 60 anos, né? E tá aqui, né? Astrografia na Umbanda, né? Livro Cabala
cabala umbandista, né? Então, tá aqui, né, pessoal? Então, na Umbanda ou Molocô, também tem a questão ali astrológica, né? Então, enfim, né? Vamos continuar aqui. Tem a influência da cabala judaica, até a referência do tarô, bom e velho amalgamento da Umbanda, né? Então, tá aqui, Umbanda, 7 letras, cabala 278, arcano 17. Arcano, pessoal, é coisa de tarô, né? Coisa aí de branco, né? Pra quem disse que a Umbanda ou Molocô é só africana, precisa tá revendo ali os conceitos, ou pelo menos explicar por que será que tá apagando essa parte aí do Tata Tancredo, porque não querem revelar para vocês quem de fato era o Tata Tancredo, o que de fato ele pregava, né? E aqui, não sei se vai dar para vocês verem, circulado, é Arcano 17, né? Que coisa, não? Daí aqui, pessoal, outro ponto interessante, né? Que é a escrita hebraica e fenícias para o ponto dos Exus, né? Conforme vocês estão... Peraí. Aê, vendo aqui, né? Chegar mais pertinho. E vamos ler aqui o que Tata Tancredo falou sobre isso. A escrita hebraico-fenícia nos pontos cabalísticos das entidades. Esta inscrição é a forma mais antiga de escrita conhecida de hebraico-fenício. Veja como contém características de escrita igual aos pontos cabalísticos dessas entidades negativas, né? Sim, pessoal, é Exu sem a forma ali romantizada de hoje em dia. Hoje em dia mudou o conceito, né? Que a gente tem que reconhecer ali os exageros que tinha o pessoal mais antigo ali da época, né? Se daí é exagero, será que os Exus perderam a essência, né? Mas enfim, né? Vamos voltar aqui. Naquele tempo, o tetragrama deve ter sido algo parecido com a pedra de mesa moabita, no 9º século antes de Cristo. A saber, dele faz aqui uma comparação, mas enfim, pessoal, percebe aqui a influência hebraica, né, dentro da Umbanda ou Molocô, para quem disse que ela era só africana e tudo mais, né? Enfim, né? Mas vamos lá, né? E mais, Jesus ligado ao culto das almas. Vamos lá? Vamos ler aqui para ver qual a ligação que Tata Tancredo fazia com Jesus, aquele lá da cruz, crucificado mesmo, né? Que segundo alguns não pode, né? Vamos lá. Do Calvário nasceu a cerimônia das almas. Os sinais estão aí, interpretamos de acordo com os nossos conhecimentos cabalísticos. Daí surgiu a cerimônia das almas. Alma, essência do corpo, Sarwin, que se materializa de acordo com a sua luz, pois cada uma delas tem sua missão, no Parangá, terra. Os 2 ladrões crucificados com Jesus foram ponto indicativo do mestre. Contudo, essas almas indicam o cabalístico 9, dentro da referência de 360 graus, em que nós vemos um dos ladrões blasfemava contra Jesus. O outro, crente no mestre, disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu: e te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. A alma do outro ladrão continua no seu ciclo espírito evolutivo. Né? Tem gente aí dizendo que espírito não evolui, né? Eu, por seguir isso, falar que espírito tem grau, que tá evoluindo, né? Eu sou o errado, né? Tata Tancredo aí também não deve saber ali
o que fale. Então, irmãos, eu vou ficar com Tato Tancredo do que quem apenas ali faz recortes ali do que ele disse, né? Mas, enfim, né? Tem gente que diz que espírito não evolui, mas vamos seguir em frente. Também não tinha problema com novos saberes da Umbanda. Tem uma galera que usa a figura de Tata Tancredo indevidamente para dizer que a Umbanda ela deve ser algo fechado, né? Ou então vamos voltar lá para a África, né? Vamos buscar um purismo onde tudo é África, só lá que tem um saber. Trazer novos saberes para a Umbanda é um absurdo, né? Vamos ver aqui o que diz Tata Tancredo sobre isso. A Umbanda científica cabalística vem buscar a ciência moderna, né? Não é só África, né? Ciência moderna. Isso eu tenho como propósito de aumentar cada vez mais os conhecimentos iniciáticos dos cultos afros brasileiros. Ou seja, a busca por conhecimento, a busca por novos saberes, né? Enquanto que tem uma galera aí que não. Você não pode conhecer mais. Não leia isso, não leia aquilo, né? Enfim, né? Gente que quer te manipular jamais vai dizer para você fazer isso aqui, que é abrir os seus horizontes, né? Que não era o caso do Tata Tancredo, né? E mostrando o princípio cabalístico de Zambi. Pois bem, a cabala e a astrografia nos ensina a dessavar o incógnito e transpor o limiar dos santuários, né? Ou seja, busquem conhecimento de fora. E eu falo isso, e Tata Tancredo também aconselhou você a estar fazendo o mesmo. E nisso estamos empenhados em estudar. Que aqui não deu para ver direito, né? Demonstrando por meio de símbolo o vasto saber da antiguidade. Ou seja, pessoal, um bandista, na visão do Tato Tancredo, pode sim ter a mente aberta para o mundo. Pode sim olhar o todo. Pode trazer outras coisas, sim, para dentro da Umbanda. Pois a Umbanda, ela sempre foi isso. Ela nunca foi um sistema fechado que repelia ali novas práticas. Se você pensa que a Umbanda deve ser um sistema fechado, meus profundos respeito. Afinal, você tem todo o direito de pensar assim. Você tem todo o direito de tocar o seu terreiro assim, de fazer parte de um terreiro que sim, que tenha esse pensamento, está tudo bem. Mas a coisa passa a não ficar tudo bem quando você quer impor a sua militância ou pensamento fechado para tudo e para todos. Daí é inaceitável, tá? Isso não cabe dentro da Umbanda, ok? Vamos lá, né? E aqui o conselho que eu dei, né? Estudem sempre o todo. Então, pessoal, quando alguém falar algo para você, pesquisa, vê se é isso mesmo. Pegue um contraponto e tire suas próprias conclusões, né? E aqui eu coloquei, né? É fato que Tato Tancredo teve embates com Lourenço Braga, Benjamin Figueiredo, Max Silva, embates que se encerraram na década de 70. Sim, pessoal, Tata Tancredo ele lutou para manter essa parte africana dentro da Umbanda. Isso é fato, né? Não tem nem ali o que discutir sobre isso, né? Ele falou, não, a Umbanda tem que ter atabaque sim, dentro da Umbanda. Pode-se ter
sacralização animal. Dentro da Umbanda pode sim as pessoas falarem Yorubá e Nagô, mas foi para isso ser agregado e não para tirar o restante. E por que que esses debates com Lourenço Braga, Benjamin Figueiredo e Max Silva, eles se encerraram na década de 70? Porque a Umbanda sempre foi perseguida, a Umbanda ela é perseguida até hoje, e esses grandes nomes chegaram à conclusão que deveriam se unir ao invés de ficarem digladiando entre si. Chegaram à seguinte conclusão: cada um faz o seu e vamos seguir em frente. Inclusive Tata Tancredo e Benjamin Figueiredo, depois os dois viraram ali grandes amigos, né? Olha aí que final feliz, né? Já o Max Silva, apesar de não ter ali se unido aos demais, deu ali uma baixada de bola, né? Ficou ali mais moderado também, né? Ou seja, evoluíram ali como pessoas, né? E aqui a conclusão: Tata Tancredo lutou para que a parte da Umbanda fosse preservada, que eu já expliquei aqui. Mas sua luta, isso daqui já está provado, pelos próprios livros do Tata Tancredo, nunca foi pelo apagamento do sincretismo. Nunca foi também pelo apagamento da influência espírita. Sim, o kardecismo, pessoal, não sei, acho que eu pulei aqui, mas nesse próprio livro Cabala Umbandista, confere tudo que eu tô falando, tá? Por favor, eu peço que vocês conferem, eu quero que vocês leiam, quero que vocês expandam o conhecimento, que eu não tô aqui para te manipular, para você fazer, para pensar, para você pensar como eu. Tem uma parte que ele cita o livre-arbítrio e adivinha quem ele usa ali, em quem ele deu ali um Ctrl+C, Ctrl+V e com os devidos créditos para falar de livre-arbítrio? Allan Kardec. Pois é, né? Então, nunca foi pelo apagamento do sincretismo, da influência espírita, e muito menos novos saberes. Portanto, a Umbanda ou Molocô é isso aqui, tá? Pelo menos aqueles que seguem a tradição do Tata Tancredo, e não apenas quem diz pertencer a Umbanda ou Molocô. E lembrando, aqueles que fazem diferente e se dizem da Umbanda ou Molocô, tá tudo certo dentro da minha visão. Por quê? Ninguém tem o direito de dizer ao outro que ele vai fazer na Umbanda dele, o que ele vai fazer no terreiro dele. E está tudo bem. E não aceitem, pessoal, serem colonizados por quem quer dizer o que pode ou não pode na Umbanda, o que não tem ou não tem dentro e o que tem ou o que não tem dentro da Umbanda. Isso não cabe a absolutamente ninguém. Aliás, cabe sim ao guia-chefe. Porém, o guia-chefe, ele manda no terreiro dele, no terreiro que foi consagrado a ele. O guia-chefe do terreiro A não tem direito de dizer o que deve ser no terreiro B. O pai de santo do terreiro A não deve se intrometer no terreiro B e muito menos querer citar regras para toda a Umbanda. Isso sim é a verdadeira colonização, e não aceitem ser colonizados por quem diz que quer descolonizar e por nenhuma outra pessoa. Axé e salve ao pai Tata Tancredo.